leitura do Catecismo Nova Cidade, que é um conjunto de perguntas e respostas sobre doutrinas básicas da Bíblia. E hoje a pergunta é a de número 6, que é: como glorificamos a Deus? Nós glorificamos a Deus quando nos alegramos nele, amando-o, confiando nele e obedecendo a sua vontade, seus mandamentos e a sua lei. Em Deuteronômio 11:1 diz assim: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardarás suas ordenanças e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Vamos orar? Gracioso Senhor, queremos conhecer-te plenamente e ter pleno prazer em ti. Abre nossos olhos para podermos ver-te como tu és, para que confiemos em ti e ansiemos com tudo que somos por guardar teus mandamentos. Que por pequenos atos de bondade, quer por grande coragem, que cada ato de obediência traga glória somente a ti. Amém. Boa noite, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nós estamos aqui nesse momento para poder cantar para o Senhor Jesus, adorar Ele através das canções. Que você em sua casa possa se juntar a nós, cantar para Ele, agradecer o nome dEle de todo o seu coração. Amém? Vamos louvar o Senhor Jesus.
versículos de hoje? E me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor guia os nossos caminhos e o Senhor sempre leva a gente para caminhos bons. Em nome de Jesus, amém. Segue a nossa historinha de hoje. Nossa, o meu pastor nunca me leva para conhecer pastos diferentes. Olha para esse pasto, não tem nada, tá tudo seco. Eu já sei, eu vou atrás do Samuca e do seu pastor. Vou pular a cerca. Ah, que barulheira, que confusão que é essa? Ah, de novo você! Você só me dá trabalho. Você não serve pra nada, não produz nada e ainda tenta fugir. Nossa! O pastor da minha amiga tá batendo nela e ela tá presa debaixo da cerca. Meu bom pastor, me ajuda a salvar minha amiga. Espere, não bata nela. Quem é você? Eu ajudá-la, eu sou o bom pastor. Mas ela não vale nada, porque eu não devo bater nela. Para mim, ela será muito importante e valiosa. Mas ela é fraca, ela não produz nada, nada. E ainda quer fugir. Então, irei comprá-la de você. Você vende ela para mim? Eu vendo ela pra você. Ótimo! Para mim, ela será muito importante. Irei cuidar muito bem dela. Será muito amada. Me dá o meu dinheiro e sai da minha propriedade, sua ovelha. Toma, pode pegar. Vou gastar com as minhas coisas. Eba! A minha amiga agora é do meu pastor. Eu tô tão feliz. Viva! Que alegria! Agora a gente vai morar na mesma fazenda. Eu tô tão feliz, tão feliz. Que bom, Samuca. Querida ovelha, agora você pertence a mim. A única maneira que existia para que eu pudesse te salvar era comprando você. Mas agora você é minha e ninguém jamais poderá tirar você de mim. Eu nunca a deixarei e sempre a guiarei nos caminhos bons. E agora, devo te dar um novo nome. Como será que você irá chamar? Claro! Eu a chamarei de Preciosa, porque para mim você tem muito valor e será muito amada. Preciosa! O meu nome é Preciosa! Eu sou preciosa para o meu pastor! Que alegria! Agora eu me sinto segura e amada. Ele me ama, nada mais vai me faltar. Ele tem que me fazer repousar. Ele vai me ajudar. Eu vou ter pastos verdinhos. Ele vai me levar para beber aguinha e os orvalhinhos. Que delícia! Ele vai restaurar-me quando eu estiver fraca. Ele vai me ajudar e me guiar por caminhos tranquilos. Sim, eu irei a proteger. Eba! Vamos, Preciosa! Eu quero te mostrar toda a fazenda! Vamos! Como vocês estão? Tudo bem? Calor, né? Calorzinho bom. Antes de nós passarmos para o nosso texto de hoje, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que você já ficasse pensando nela, enquanto logo nós já vamos ler o nosso texto. Se você tivesse que prestar contas para Deus hoje, você acha que você iria para o céu? E por quê? Você não precisa me responder, mas pensa nessa pergunta. Se você tivesse que prestar conta para Deus hoje, você acha que você iria para o céu? E por quê? Vamos abrir o nosso texto de hoje, Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Nós vamos ler 6 versículos hoje, do verso
3 até a parte A do verso 8. Se você não tiver aí com a sua Bíblia, você pode acompanhar. Nós vamos projetar ali também. Tito, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 3. Diz assim a palavra de Deus: Em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. Éramos cheios de maldade e inveja e odiávamos uns aos outros. Mas, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e seu amor, Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fazer nascer de novo, e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Generosamente derramou o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por causa de sua graça, nos declarou justos e nos deu a esperança de que herdaremos a vida eterna. Essa é uma afirmação digna de confiança. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra se encontra aberta diante de nós e nós cremos que ela é viva e é eficaz. Fala conosco, Deus, nessa manhã. Venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento e trazer a revelação da sua palavra até nós, Pai. Fala conosco, Deus. Nós dependemos do Senhor, Pai. Nós pedimos que o seu Espírito Santo seja livre aqui no nosso meio, para falar conosco, para nos confrontar, para nos ensinar, para nos edificar, Senhor. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos em teu nome. Te agradecemos pelo privilégio que temos de poder congregar, de poder estarmos juntos como igreja. E nós cremos, Pai, que o Senhor se faz presente aqui e que a tua palavra, ela é viva e eficaz. Por isso nós te pedimos, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós chegamos no nosso último capítulo da carta de Paulo a Tito, e como nós estamos fazendo a exposição, sistemática dessa carta, você deve ter percebido, porque na semana passada o pastor terminou o capítulo 2, mas hoje nós já fomos para o verso 3, Então nós pulamos o verso 1 e 2. Para um melhor entendimento, como nós estamos expondo essa carta, nós achamos por bem pular esses 2 capítulos, é onde ele vai falar do relacionamento do cristão na sociedade, das autoridades. Então, na semana que vem, se Deus assim permitir, o pastor Mateus vai expor esses dois versículos. Então, nós hoje vamos para o verso 3 até o comecinho do verso 8, que é onde nós vamos falar sobre aquilo que Paulo continuou ensinando a Tito. Antes, nós vamos dar uma repassada bem rápida do que está acontecendo aqui, Quem escreveu essa carta foi Paulo, e ele enviou essa carta para um discípulo dele, um companheiro de missão ali, chamado Tito. Paulo plantou várias igrejas numa ilha chamada Creta. E aí, ele precisava organizar essas igrejas. Lá no capítulo 1, no verso 1, ele dá o propósito pelo que ele escreveu essa carta. Ele diz: eu escrevo essa carta para fortalecer a fé de vocês, ensinando a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. E aí ele ordena a Tito algumas questões que ele precisava organizar ali em Creta. Ele fala: Tito, como a igreja está desorganizada e está sendo influenciada por falsos mestres e falsas doutrinas, eu preciso que você levante nas igrejas de Creta bons líderes. E aí ele dá algumas diretrizes de como deveriam ser esses líderes. Depois ele fala também: nós precisamos combater os falsos mestres, nós precisamos combater as mentiras que eles têm ensinado. E aí nós falamos que nós combatemos a mentira com a verdade.
E por fim, ele vai ensinar como a igreja deve agir como corpo, como igreja, e como a igreja deve agir na sociedade. Essa é praticamente a base, né, dessas 3 cartas de Paulo. Na semana passada, o pastor Mateus ministrou como nós estamos vivendo nessa tensão entre o já e o ainda não, né? Cristo já reina, mas ainda não de forma completa, porque haverá uma reconciliação de todas as coisas, haverá uma restauração de todas as coisas quando Cristo voltar. E aí foi o que o pastor Mateus comentou na semana passada, e aí nós terminamos até aí. Quero te encorajar, se você tiver acesso ao YouTube, a acessar e assistir as outras ministrações, estão todas disponíveis lá no nosso canal do YouTube. Então hoje nós vamos entrar no nosso texto. Hoje nós vamos falar sobre a bondade e o amor de Deus. Vamos então para o nosso texto? Verso 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, senão você pode acompanhar, você vai perceber que ali no slide eu grifei, né, ou eu marquei algumas palavras específicas, que é onde nós vamos comentar algumas coisas. Primeiro, no verso 3, Paulo ele vai tratar da condição do povo de Creta, daquelas pessoas que não tinham Cristo como Salvador e Senhor. E aí ele começa dizendo, em outros tempos, ou seja, antes de Cristo, ou antes da nossa conversão, antes da conversão de vocês. Antes da conversão, como que vocês eram? E aí ele diz, nós éramos insensatos, ou seja, nós não tínhamos senso das coisas, nós vivíamos como se Deus não existisse. Não só insensatos, mas nós éramos também desobedientes. Não se submetiam a autoridade nenhuma, eram pessoas rebeldes. E qual o resultado disso? Ele continua no verso dizendo, vivíamos no engano, escravo das paixões e prazeres. Era uma falsa liberdade que o povo tinha. Eles pensavam que eles eram livres, mas eles eram escravos. E por isso eles eram o quê? Cheios de maldade, inveja e ódio. Essa é a condição de todos aqueles que não têm Cristo como Senhor e Salvador. O que é maldade? Maldade é você desejar que coisas ruins aconteçam aos outros. E o que é inveja? Inveja é desejar que coisas boas não aconteçam aos outros. O ser humano, ele virou as costas para Deus desde a queda, quando o pecado entrou na humanidade. E o ser humano sem Cristo é assim, insensato, desobediente, não se submete a Deus e às ordens de Deus, vive no engano, vive escravo das paixões, cheio de maldade, inveja e ódio. Só Cristo pode reverter essa situação. Você entende por que o mundo está como está? Falta Cristo. E aí ele entra no verso 4. Ele começa com uma palavrinha, mas. E eu chamei esse mas de bendito mas. É quando a conversão entra na vida do povo de Creta. A conversão que muda toda a história de uma pessoa. Algo acontece aqui. A palavra diz que Deus revela a sua bondade e o seu amor. Jesus é a bondade e o amor de Deus tornados visíveis. E aí no versos 5 e 6, ele dá instruções e declarações importantíssimas aqui no versos 5 e 6. Ele vai dizer que, quando Deus, nosso Salvador, revelou sua bondade e amor, Ele nos salvou. É uma ação de Deus. E aí ele diz, não porque tivéssemos feito algo justo. A nossa salvação não é por nossas obras. É muito importante que isso fique claro na nossa mente. A nossa salvação não é por obras, não é por aquilo que nós fazemos. Não somos salvos porque tivéssemos feito algo justo.
E aí ele dá um motivo. Se nós não somos salvos porque fizemos algo que merecíamos, por que então? E aí ele completa, mas por causa. Aí ele dá um motivo. Por que então? Por causa da sua misericórdia. Guarde bem essa palavra, misericórdia. E aí ele dá o processo de salvação. Deus nos lavou, removeu os nossos pecados, nos fez nascer de novo espiritualmente, nos deu uma nova vida, ou seja, agora nós podemos ser submissos a Deus. E aí no verso 6 ele diz, generosamente derramou o Espírito Santo sobre nós. E a palavra usada aqui para generosamente dá a ideia de com abundância. Com abundância Deus derramou o Espírito sobre nós. Não sei se você já assistiu ou assiste Bake Off, que é um programa no SBT de fazer bolo. É fazer bolo, né, amor? A Vanessa gosta bastante, então às vezes eu assisto com ela lá. E esses tempos atrás, quando eu estava preparando a palavra, eu lembrei da Vanessa comentando. 2 jurados, né, que avaliam os bolos, eles cortam as fatias para analisar. E aí, um dia a gente estava vendo lá esse programa, e normalmente eles cortam umas fatias generosas, é o que eles falam, né? Umas fatias bem generosas. E um dia ele cortando a fatia, a Vanessa falou, mas por que ele corta uma fatia tão grande dessa? Ninguém come uma fatia de bolo desse tamanho. Uma fatia generosa. Deus derramou generosamente o Espírito sobre nós. Mais do que merecíamos. É como se você tivesse com muito calor, como nesses dias tem feito bastante calor. Não é sobre você chegar na sua casa, pegar uma mangueira e se refrescar. É gostoso, não sei se você já fez isso, mas é uma delícia. Mas é como se você estivesse debaixo de uma cachoeira, com água constante caindo sobre você. Esse é o sentido de generosidade aqui. Abundante, não é só sobre um pouquinho de água sobre você, mas é sobre um Espírito que é derramado abundantemente sobre você. E outra coisa muito interessante que nós percebemos aqui, no versos 5 e 6, é a obra da Trindade operando na salvação de uma pessoa. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito Santo aplica. É uma obra exclusiva de Deus. É Deus quem opera a salvação em nós, do começo ao fim. Nós não cooperamos em nada. Lembre-se que Paulo ele está combatendo uma mentira que estava sendo ensinada nas igrejas de Creta por falsos mestres que diziam o seguinte: olha só, tudo bem, você creu em Cristo, ótimo, mas você precisa de Cristo e mais alguma coisa para você ser aceito. E aí Paulo está dizendo, não é isso. Você não precisa de Cristo e mais alguma coisa. Você não é salvo por aquilo que você faz. Você não pode cooperar com a sua salvação. Paulo está dizendo aqui, não é algo que você faça para merecer. E aí aqui nesses versos ele já está reforçando algo que ele falou lá no capítulo 2, do verso 11 ao 14, que foi o que o pastor ministrou no domingo passado. Como isso é importante, porque Paulo ele repete aqui. E a Bíblia, quando ela traz repetições, é para nos mostrar que ele está dizendo algo muito importante. E aí nós chegamos no verso 7. Ele apresenta agora no verso 7 o objetivo final da salvação do ser humano. Ele diz que Deus nos declarou justos. Justo é uma palavra forense que significa justificado. E aí ele dá um outro motivo pelo qual somos salvos e declarados justos. Ele diz, por causa da graça. Por causa da graça, um outro motivo. Você se lembra da palavra que eu pedi para você guardar há pouquinho tempo atrás? Qual foi? Misericórdia. O motivo é misericórdia e graça. O motivo pelo qual Deus nos torna justos e nos salva é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Esse é o motivo. Graça é o que nós não merecemos, mas recebemos. É um favor imerecido, né? E misericórdia, o que é misericórdia?
Misericórdia é o que nós merecemos, mas nós não recebemos. Nós, cada um de nós, merecíamos ser julgados por sermos insensatos, desobedientes, escravos das paixões e dos prazeres, maldosos, invejosos e odiosos. É o que ele falou que nós éramos aqui no verso 3. Mas nós merecíamos a condenação, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Todos aqueles que são desobedientes estão debaixo da ira de Deus, do juízo de Deus. É isso que nós merecíamos, mas por causa da misericórdia de Deus, Ele não nos dá o que nós merecíamos. E por causa da graça dEle, nós recebemos o que nós não merecemos, que é a salvação. Isso é maravilhoso. E aí Paulo finaliza dizendo o objetivo pelo qual nós somos salvos. Ele diz que nós herdaremos a vida eterna. Ou seja, nós somos herdeiros. O que é um herdeiro? É um filho com direito, não é? O pai deixa uma herança para o filho. Ou seja, o filho agora ele tem direito a essa herança. Deus diz que nós somos herdeiros da vida eterna. Por quê? Porque Ele, aqui está falando que Deus nos dá esperança para herdarmos a vida eterna. Deus nos dá essa esperança, Ele dá, Ele não vende, Ele não troca, Ele nos dá essa esperança da vida eterna. Aleluia! Que alegria saber disso. Nós somos herdeiros de uma vida eterna. Hoje nós vivemos ainda nessa tensão entre o já e ainda não. Nós olhamos para trás e somos impulsionados pela graça que nos salvou, mas nós olhamos para frente e somos atraídos pela salvação, pela eternidade que nos espera ao lado do Senhor. E uma vez que nós entendemos então o texto, o que nós podemos aprender com ele? Que ensinamentos Paulo traz aqui? Que doutrinas Paulo nos traz aqui? E eu gostaria de começar tratando do primeiro grande ensinamento que esse texto nos traz. Nós não cooperamos com a nossa salvação. Nós somos salvos pela graça e misericórdia de Deus. Nós não cooperamos com ela. Somos salvos por graça e misericórdia. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Olha que passagem maravilhosa, que passagem linda que nós vamos ler. Efésios capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo. Estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na sua bondade, que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar.
pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as obras que Ele de antemão planejou para nós. Aleluia, até aí. Nós precisamos reajustar a nossa visão para essa grande verdade. Isso é a base do cristianismo. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça. Essa doutrina é muito importante. Isso é algo muito importante. Nós temos que estar com ela incutida na nossa mente. É isso que Paulo está dizendo. Para que Tito avise a igreja de Creta. Não acredite nos falsos mestres que dizem que você precisa de Cristo e mais alguma coisa. Não! Você é salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, pela fé, não é pelas suas obras. Outra coisa que nós podemos aprender desse texto é que sem Cristo nós somos escravos do pecado. É o que ele diz no verso 3. Sem Cristo nós somos escravos do pecado. Não sei se você já percebeu, mas existem pessoas que falam assim: cara, eu sou livre para ir aonde eu quiser, para beber, para fumar, para me prostituir, eu sou livre. Mas na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, verso 19, vai dizer que, pois cada um é escravo daquilo que o controla. Se o seu vício te controla, você não é livre, você é escravo do seu vício. A pessoa acha que ela é livre, mas ela é escrava do seu próprio pecado. Cristo, ele fala que nós devemos resumir os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Aí eu pergunto para você, nós conseguimos cumprir isso? Nós conseguimos amar a Deus acima de todas as coisas? Nós conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Não! Nós não conseguimos, o nosso coração é enganoso, nós somos egoístas, nós somos inclinados para o mal, nós fabricamos ídolos todo o tempo, né? E os colocamos no lugar de Deus, parafraseando Calvino. É por isso que nós precisamos de Jesus, é por isso que a nossa esperança tem que estar em Cristo, não nas nossas forças, não nas nossas mãos, nas nossas obras. Uma outra coisa que nós aprendemos desse texto é que a conversão é uma mudança de afeição. Quando nós nos convertemos, nosso desejo muda, a inclinação do nosso coração muda. Na conversão, Deus restaura a nossa comunhão com Ele. Nós passamos a desejar aquilo que Deus deseja e a odiar aquilo que Deus odeia. O nosso desejo é transformado. Agora sim, depois de convertido, nós somos livres para poder dizer não para o pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um pastor e teólogo chamado Felipe Fontes, ele postou uma afirmação que eu achei muito interessante, e ela se encaixa muito bem no que nós estamos falando aqui. Ele disse o seguinte: 2 coisas que você nunca deve esquecer. A primeira: você não pode pagar pelos seus pecados. A segunda: aquele que pode pagar, Jesus, né? Ele pagou um enorme preço por eles. Esqueça a primeira e você se tornará um legalista, ou seja, aquele que só vive pela lei, né? Que quer seguir a lei para ser aceito. Esqueça a segunda e você se tornará um libertino, alguém que vive pelos prazeres da carne somente. Observe quantos ensinamentos nós podemos tirar, né, dessa pequena porção das Escrituras. E eu quero finalizar trazendo algumas aplicações, como que nós podemos colocar em prática tudo isso que nós temos aprendido e nós temos falado até aqui. E aí eu quero te encorajar a fazer uma autoanálise nesse momento e responder a algumas perguntas. A primeira delas: você acredita que você pode cooperar com a sua salvação? Você pensa que você merece o céu porque você é uma pessoa boa? Você pensa que você merece herdar o reino de Deus porque você
Ah, cara, eu nunca matei, nunca roubei, eu não falo mal de ninguém, eu faço bondade para as pessoas, eu frequento a igreja, eu leio a Bíblia, eu oro. Você acha que você merece o céu por causa disso? O apóstolo Paulo estava justamente combatendo o falso ensino de que os cretenses precisavam de Cristo e mais alguma coisa. Entenda, você é salvo pela graça e pela graça somente. Você não coopera com a sua salvação. Ela é um presente de Deus. Sua salvação é um presente. Existe uma frase do R.C. Sproul que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: nós estamos seguros, não porque seguramos firmemente a mão de Jesus, mas porque Ele nos segura firmemente. A segunda pergunta que eu gostaria de te fazer: a sua maneira de viver é o de alguém que teve a vida regenerada por Cristo? Você já experimentou o bendito mas que transformou a sua vida? Um teólogo chamado Graham Goldsworth escreveu o seguinte: os efeitos da regeneração se traduzem em vidas transformadas. Faça uma análise, observe a sua vida. Você foi transformado por Cristo? A sua maneira de viver é o de alguém que foi alcançado por essa graça e essa misericórdia de Deus? Mas não tente viver uma vida de santidade sem antes entender que você foi salvo por graça. Senão você vai cair no legalismo, né? E a última pergunta que eu gostaria de te fazer: você tem pensado na eternidade e você anseia pela volta de Jesus? Hoje nós vivemos como parte do reino de Deus, né? Como nós lemos em Efésios, nós já fazemos parte desse reino. Hoje nós vivemos nesse reino espiritual pela fé. Nós estamos nessa tensão do já e ainda não, mas chegará o dia que nós experimentaremos por completo essa realidade. A ressurreição física de Jesus aponta para a nossa própria ressurreição física. Um dia nós teremos corpos glorificados. Um dia a obra, a criação será toda restaurada. Não é incrível pensar nisso? Isso mexe com a nossa imaginação, né? Nós não temos ainda, a Bíblia não nos dá todas as respostas para isso, mas certamente viver com Cristo e desfrutar de toda uma eternidade com Deus e desfrutar do céu e da Nova Jerusalém não será como uma ideia pagã que os povos têm até hoje, de que o céu nós seremos como almas em nuvens por toda a eternidade. Não, não é sobre isso. Não sei se você já ouviu, mas tem pessoas que falam: eu não quero ir para o céu não, o céu vai ser chato, vou ficar lá na nuvem tocando harpa o resto da minha vida. Não. Eu prefiro ir para o inferno, lá que vai ser da hora. Churrascão, mulherada. O pessoal acha que isso é ideia pagã. O inferno é lugar de solidão, de tormento. É a ira de Deus por toda a eternidade sobre a vida daquele que não creu em Cristo. E o céu vai ser um lugar de glória, de gozo eterno. Nós teremos corpos glorificados. O mesmo corpo que Cristo recebeu glorificado quando Ele ressuscitou, Ele tem até hoje. Ele está à direita de Deus com esse corpo. E nós teremos os nossos corpos glorificados quando Cristo voltar. Nós vamos nos reconhecer lá no céu. Não sei como isso vai ser, mas a Bíblia diz que vai. Abra comigo Apocalipse, capítulo 21. Quero encerrar com esse texto. Apocalipse, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do primeiro verso.
Apocalipse 21, a partir do verso 1. Diz assim: Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles, e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: Escreva isto, pois o que eu lhe digo é digno de confiança e verdadeira. E disse ainda: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Até aí. Graças a Deus, que fez tudo por nós. Deus ofereceu o seu Filho por nós, que pagou a nossa dívida. Ele nos justificou, Ele nos regenerou, Ele nos salvou, e Ele colocou uma esperança dentro de nós, de que nós herdaremos uma vida eterna ao lado dEle. Aleluia, glória a Deus por isso. E Ele fez tudo isso para pessoas insensatas, desobedientes, escravos do pecado e dos vícios, pessoas maldosas, pessoas invejosas. Você observa que nós não temos nada a ver com isso, não é sobre a nossa retidão, é sobre graça e sobre misericórdia. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tão grande salvação. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, ó Deus, sem nós merecermos. Obrigado, Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar e pagar a nossa dívida. Obrigado por derramar generosamente o seu Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos promete uma renovação de todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos promete vida eterna, aonde todo choro, toda lágrima, toda dor serão cessados. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Serão apenas gozo e alegria eterna ao seu lado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós ansiamos por isso, Deus, ansiamos pela sua volta. Oramos e clamamos: Maranata, hora vem, Senhor. Vem restaurar todas as coisas, Pai. Nós ansiamos pelo Senhor, ó Deus, dependemos do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a responder a essa sua bondade e esse seu amor, ó Deus, com confiança na salvação que o Senhor nos dá gratuitamente, Deus. Com humildade para entendermos que não é pelos nossos esforços, não é pelas nossas forças. Enche o nosso coração de gratidão, ó Deus, de gratidão, de louvor, de adoração por aquilo que você fez por nós, Pai, sem merecermos. Obrigado, Deus Pai. Obrigado, Deus Filho. Obrigado, Deus Espírito Santo, por operar em nós a salvação do começo ao fim. Obrigado, Senhor. E derrama em nosso coração amor, ó Deus. Amor, ó Deus, amor pela sua causa, amor pelo Senhor, amor pela sua palavra, amor pelo próximo, amor pela sua igreja, amor, ó Deus.
Nós dependemos de Ti em todo o tempo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.